Dia, né? Bom dia a todos, uma ótima quarta-feira para todos nós, um ótimo dia de aula para todos, né? Gente, abra na página 151, vamos aí a correção da atividade, né? Do sistematizar, página 151, são 4 questões aí, vamos à correção delas, né? Primeiro tem assim, como ocorreu o processo de independência dos países africanos? Então, preste atenção na resposta aí, anota aí. O processo de independência não foi homogêneo na África e ocorreu de modo diferente em cada país. O processo de independência não foi homogêneo na África e ocorreu de modo diferente em cada país, oscilando entre a transição pacífica e a guerra de separação. Repetindo, o processo de independência não foi homogêneo na África e ocorreu de modo diferente em cada país, oscilando entre a transição pacífica e a guerra de separação. Ou seja, foi um processo, né? Grande parte foi um processo com guerra, mas existiu alguns processos ali que foram processos, de certa forma, em acordos pacíficos, né? Então, anota aí, vamos para o segundo. O segundo tem assim, como se deu o acirramento étnico em Ruanda? Anota aí. Os desentendimentos entre as etnias Tutsi e Hutu foram acirrados durante o período colonial para manter o domínio belga na região. Ponto. Então, o desentendimento entre as etnias Tutsi e Hutu foram acirrados durante o período colonial para manter o domínio belga na região. Ponto. Segmento. Após a independência do país, as rivalidades étnicas culminaram em genocídio nos anos 90. Ponto. Segmento. Após a independência do país, as rivalidades étnicas culminaram em genocídio nos anos 90. Ou seja, aquela guerra civil que continuou, né? Ou seja, enquanto a Bélgica estava dominando a região, essas etnias que eram uma contra a outra se mantinham controladas, mas quando a Bélgica sai e o país se torna independente, a guerra civil continua entre essas duas etnias aí, entre esses dois povos. Beleza? Terceiro, como foi a guerra de Angola contra Portugal? Vamos lá, terceiro, anota aí. O processo de independência ocorreu de forma violenta. O processo de independência ocorreu de forma violenta e foi marcado por intensa repressão do governo português. Né? Ponto final, né? Então, coloca assim, o processo de independência ocorreu de forma violenta e foi marcado por intensa repressão do governo português. Beleza? Anota aí. Vamos para a quarta questão. O que aconteceu com Angola após a independência? Anota aí. Entre 1975 e 2002, irrompeu em Angola uma sangrenta guerra civil entre as forças da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, liderada por Jonas Savimbi, e o MPLA, de Agostinho Neto. Então, repetindo. Entre 1975 e 2002, irrompeu em Angola uma sangrenta guerra civil entre as forças da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, liderada por Jonas Savimbi, e o MPLA, de Agostinho Neto, certo? Ponto, finaliza aí. Então, Angola ficou marcada ali naquele momento por uma forte guerra civil, né, após a sua independência. Lembre que essas rivalidades elas foram acirradas pelos europeus e quando eles saem da África, essas rivalidades acabam gerando uma guerra civil. Vários países africanos tiveram, após a sua independência, que conviver com uma guerra civil. Professor, o que significa guerra civil? Guerra civil é uma guerra dentro do próprio país, entre habitantes do próprio país, do mesmo país. No caso aqui, a UNITA, né, que era uma das facções aí que tentava dominar a região, e o MPLA. Dois movimentos que foram movimentos de independência, mas que após a independência se tornaram inimigos e deu-se em Angola uma guerra sangrenta durante todo esse período.
beleza? Anota aí, ao finalizar a atividade, manda a foto com o nome de vocês, ok?